E depois dessa justa nota, eu quero convidar a igreja a abrir comigo a Bíblia no Evangelho segundo Lucas, lá no final do livro, no capítulo de número 24. Evangelho segundo Lucas, no capítulo de número 24. Mas antes de ler os versículos que servirão de base para a pregação dessa manhã, eu quero lembrar a congregação que nesse último capítulo da sua narrativa sobre os fatos envolvendo a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, Lucas conta que Jesus foi ao encontro dos seus discípulos. Ele primeiro se encontrou com 2 desses discípulos que estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Esses discípulos, eles não reconheceram Jesus de imediato, e depois de terem sido questionados sobre o que os perturbava e os entristecia ao longo do caminho, eles contaram o que tinha acontecido com Jesus, o Nazareno, e de como Jesus tinha sido condenado à morte e crucificado, deixando essa dupla de discípulos muito frustrada, uma vez que eles esperavam que Jesus seria aquele que iria redimir Israel. Aquele já era o 3º dia, desde a morte e o sepultamento de Jesus, e para eles, tudo parecia perdido. Mesmo que algumas mulheres, também seguidoras de Jesus, tivessem ido ao túmulo e dito que anjos asseguraram a elas que ele, Jesus, havia ressuscitado. Mas outros discípulos também foram ao túmulo e não viram Jesus. Daí eu gostaria de ler primeiro o que Jesus disse a esses discípulos a caminho de Emaús, logo depois do que eles contaram. E aí eu gostaria que você visse comigo a sua Bíblia, os versículos 25 a 27 desse capítulo 24 do Evangelho de Lucas, versículos 25 a 27. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo o que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Então é possível que ao longo de pelo menos 2 horas, e eu não vou ter 2 horas aqui para falar com vocês sobre isso, Jesus tenha pregado a esses discípulos sobre o que constava a respeito dele nas Escrituras, sobre o seu sofrimento e a sua exaltação à glória celestial. Bom, Lucas conta que depois de o reconhecerem, Jesus desapareceu na presença deles e eles voltaram para Jerusalém, mesmo que o dia estivesse chegando ao fim. Chegando lá, em Jerusalém, eles encontraram os 11 apóstolos e outros discípulos de Jesus que estavam com eles. Quando ouviram destes que tinham ficado em Jerusalém a seguinte notícia: de fato, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Simão, o apóstolo Pedro. Então eles contaram o que tinha acontecido no caminho para Emaús, quando de repente Jesus aparece no meio deles, deixando todos muito assustados e com medo, pensando que ele fosse um espírito. Mas Jesus lhes mostrou as mãos e os pés perfurados e comeu um pedaço de peixe assado para provar que ele tinha ressuscitado. Daí eu gostaria de ler com vocês o segundo texto que tem tudo a ver com o que Jesus disse aos discípulos a caminho de Emaús e que servirá de base para a pregação dessa manhã. E eu peço que você veja aí comigo agora o que Jesus disse aos apóstolos e aos demais discípulos que estavam reunidos em Jerusalém, conforme os versículos 44 a 47 desse capítulo 4, do 24 do Evangelho de Lucas. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e disse-lhes: assim está escrito que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no 3º dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te agradeço por estar aqui reunido com esta igreja no Lins e peço que o Espírito Santo ilumine os nossos entendimentos para que nós possamos compreender as Escrituras e como elas falam a respeito do Cristo, do seu sofrimento, da sua ressurreição dentre os mortos
e da pregação do arrependimento para a remissão de pecados por meio da fé nele a todas as pessoas, em todas as nações, cidades, povoados, aldeias e tribos. Que assim seja, desde o lins das nossas casas, do nosso trabalho, até os confins da terra, até onde o Senhor nos enviar. Nós oramos e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, conforme vimos nas palavras de Jesus ressuscitado aos seus apóstolos e discípulos, as escrituras que conhecemos como o Antigo Testamento apontam para o Cristo e falam a respeito do seu sofrimento, da sua ressurreição dentre os mortos e da pregação para o arrependimento e remissão de pecados de todas as nações. Então nós podemos dizer que o Cristo, ele é a chave hermenêutica para a compreensão das Escrituras. Palavra muito bonita, mas que de outra forma significa que o Cristo é a chave que abre as portas para a nossa compreensão de toda a história bíblica do Antigo Testamento. Repito, o Cristo é a chave que abre as portas para a nossa compreensão de toda a história bíblica no Antigo Testamento. De tal modo que a Bíblia, meus irmãos e minhas irmãs, não é um livro de histórias de pessoas como eu e você. A Bíblia não é um livro que narra os conflitos do dia a dia e a confiança de pessoas no sobrenatural para protegê-las, para livrá-las e para fazê-las prosperar. Não. A Bíblia é um livro sobre a missão de Deus e a missão do povo de Deus neste mundo. A Bíblia é um livro sobre a missão de Deus e a missão do povo de Deus nesse mundo. A Bíblia nos conta com a história de como Deus criou o mundo e agiu para resgatar e restaurar a humanidade caída ao seu plano original, plano esse que ele tinha estabelecido e que dizia respeito ao seguinte: para nós vivermos para a glória de Deus e encontrarmos nisso plena e eterna satisfação. A Bíblia conta a história de como essa missão de Deus encontrou a sua culminância, o seu ponto mais elevado, o seu cumprimento em Jesus Cristo, na sua vida, na sua crucificação, na sua morte e na sua ressurreição. De tal modo que por meio do arrependimento e da fé somente em Jesus Cristo, pessoas são redimidas, são salvas, são resgatadas de uma vida de transgressões e pecados. Essas pessoas, elas são transformadas e restauradas pela ação do Espírito Santo para que elas vivam em conformidade e para que elas proclamem o evangelho do reino de Deus. Pessoas alcançadas pela graça e pela misericórdia de Deus. Essas pessoas, então, são instruídas a viverem de uma forma santa, justa e piedosa. Não se conformando com este mundo, mas sendo transformadas dia a dia à imagem de Jesus Cristo. De modo que os seus pensamentos, palavras, as suas ações refletirão cada dia mais a vontade de Deus para as suas vidas e as vidas das demais pessoas nesse mundo. Uma vida livre de todo tipo de opressão, seja ela física, mental, espiritual e social. E aí sim, a missão encontra o seu cumprimento. Então, conforme Jesus mesmo disse, toda a Escritura tem algo a dizer sobre o Cristo, sua morte, ressurreição e a pregação do Evangelho a todas as nações. Toda a Escritura tem algo a dizer sobre o Cristo, especialmente sobre a sua morte, ressurreição e a pregação do Evangelho a todas as nações. Morte e ressurreição de Cristo, redenção e restauração de todas as nações. Esse é o fio condutor de toda a Bíblia. Essa é a história da missão de Deus e da missão do povo de Deus. Os discípulos tiveram muita dificuldade em compreender isso, mesmo Jesus tendo falado a respeito desse assunto algum tempo antes da sua morte, como ele mesmo disse quando estava com eles. Lucas conta que certa vez, chamando os 12 para um lado, Jesus lhes disse: eis que subimos para Jerusalém, onde se cumprirá tudo o que está escrito por meio dos profetas a respeito do Filho do Homem. Ele será entregue aos gentios, que vão zombar dele, insultá-lo e cuspir nele. Depois de açoitá-lo, eles o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará.
Eles, porém, não entenderam nada disso. O significado dessas palavras lhes era encoberto e eles não sabiam do que Jesus estava falando. E a gente percebe que mesmo depois da ressurreição, eles ainda continuavam sem entender essas coisas a respeito de Jesus. Mas depois de ressuscitado, como lemos no início dessa pregação, os olhos deles se abriram. Jesus lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, para compreenderem tudo o que estava escrito a respeito de Jesus na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia e que em seu nome seria pregado arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Até então, meus irmãos e minhas irmãs, eu fiquei imaginando o que Jesus deve ter dito aos discípulos que estavam a caminho de Emaús e depois aos apóstolos reunidos em Jerusalém. O que será que em todo o que nós conhecemos, o Antigo Testamento, a que Jesus se refere como as Escrituras, Moisés, os profetas e os salmos, o que será que em todo o Antigo Testamento se pode ver a respeito da missão de Deus e da missão do povo de Deus? Desde Moisés, passando pela lei, pelos escritos, pela poesia nos salmos, pelos cânticos, pela sabedoria, até os profetas. O que Jesus deve ter dito sobre a missão salvadora de Deus, se estendendo desde o Antigo Testamento e encontrando seu cumprimento no Novo Testamento, na sua vida, morte, ressurreição e na pregação do seu nome a todas as nações para o arrependimento, a remissão de pecados e a restauração de pessoas em todo o mundo. Eu fiquei imaginando o que Jesus teria dito. E eu pensei, será que ele começou falando a respeito de como todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez? E encerrando com os novos céus e nova terra nos quais habita a justiça e um reino de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Talvez Jesus tenha dito que ele é um novo e melhor Adão. Que diferente daquele que foi o cabeça da humanidade, Jesus é o cabeça de uma nova humanidade. Diferente de Adão, que no jardim paradisíaco sucumbiu à tentação do diabo e abriu as portas para a morte, para que a morte entrasse no mundo, Jesus, ele foi tentado em todas as coisas, porém sem pecar. E por sua morte nós temos vida e paz com Deus. Somos reconciliados com Deus. Onde Adão caiu, Jesus prevaleceu sobre o diabo, resistindo às suas tentações e se submetendo somente a Deus e à sua palavra. Enquanto que Adão tomou a decisão de virar as costas para Deus e se voltar para as insinuações e mentiras do diabo, Jesus disse, está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Enquanto que Adão tomou do fruto que Deus o tinha proibido comer, Jesus disse, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Enquanto que por meio de Adão o pecado entrou no mundo e com ele a morte, e a morte se estendeu a tudo e todos, Jesus disse, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Será que Jesus se identificou com o descendente da mulher que seria ferido no calcanhar enquanto pisava e feria a cabeça do descendente da serpente? Será que Jesus disse que por sua morte ele destruiria aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, livrando assim todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida? Ah, meus irmãos e irmãs, eu imagino Jesus tratando dessas coisas com os apóstolos e demais discípulos, porque a Bíblia mostra que Deus havia entregado à humanidade a responsabilidade de governar, de cuidar, zelar e preservar a criação para o seu próprio bem, mais do que isso, para a glória de Deus. A humanidade deveria assim viver diante de Deus conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus, e daí encontrar plena satisfação nesta vida. Mas, ao rejeitarmos o que o Senhor havia proposto para nós, nós fomos afastados de Deus e condenados à morte, inicialmente física. E assim nós nos colocamos debaixo de maldição. Passamos a viver em conflito com tudo e com todos, com Deus, conosco, com as demais pessoas e com o mundo criado. Daí então nós vimos que a violência
o uso desmedido e abusivo da força, a exploração das coisas e das pessoas para o benefício próprio, nada disso foi capaz de superar o sentimento de vazio e a insatisfação, por mais que nós conseguíssemos conquistar, obter, dominar e impor sobre as demais pessoas, os mais fracos, a nossa vontade. A Bíblia conta sobre o quanto nós nos desviamos do propósito de Deus, a tal ponto que a perversidade da humanidade aumentou em toda a terra e toda a inclinação dos pensamentos dos corações das pessoas era sempre e somente para o mal. Fazendo então com que Deus resolvesse julgar o mundo e a humanidade, destruindo as coisas criadas por meio das águas que fizeram expirar toda a forma de vida, com exceção das pessoas e animais que tinham sido preservados por Noé e sua família. Só que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Deus havia destruído toda a vida, mas preservado um remanescente da humanidade e dos animais, porque ele tinha um plano redentor, transformador e restaurador para a humanidade, e não só para a humanidade, para toda a criação. Deus estabeleceu um plano que tem como alvo a redenção e a restauração, palavras-chave na missão de Deus e da missão do povo de Deus. Um plano que tem como alvo a redenção e a restauração dos aspectos físico, intelectual, social e espiritual de homens e mulheres pecadores. E eu digo isso porque o pecado corrompeu e desfigurou de tal forma e por pouco não destruiu cada uma dessas áreas das nossas vidas. De modo que, na esfera dos relacionamentos físicos, nós estamos sujeitos à decadência e à morte. E naquilo que diz respeito ao nosso intelecto, nós temos a capacidade e o poder inacreditável de racionalizar, explicar, desculpar e tomar como normal o nosso próprio mal em um mundo que jaz no maligno. Cada um dos nossos relacionamentos sociais está corrompido, desde a própria ideia de masculinidade, feminilidade, passando pela intimidade sexual, a paternidade, a maternidade, a família, a fraternidade, a moral e a ética. E tudo mais que diz respeito à nossa identidade, o nosso convívio com outras pessoas e com a criação. Tudo foi tocado, de certo modo, pela morte. E essa corrupção, ela se alastra por todas as culturas, e ela vem se acumulando ao longo dessas eras e das gerações na história da humanidade. E daí eu fiquei pensando, será que Jesus disse para os seus discípulos reunidos em Jerusalém, diante desse cenário que eu acabei de descrever para vocês, será que ele disse, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo? Será que Jesus disse que veio reverter tudo o que foi corrompido pelo pecado e tocado pela morte? Ah, meus irmãos e minhas irmãs, no plano espiritual nós estamos longe de Deus por natureza, porque rejeitamos a bondade e a autoridade dele. Esse estado pecador da humanidade, ele é chamado de depravação total. E essa depravação pecaminosa total deve ser vista não tanto em termos da sua profundidade, mas em termos da sua extensão. De tal modo que as pessoas não são tão diabólicas quanto elas poderiam ser. Mas é fato que todas as áreas da vida humana foram corrompidas pelo pecado. A malignidade não é tão profunda em cada um de nós quanto é em extensão em todos nós, afetando cada aspecto das nossas vidas. E daí eu fiquei imaginando, se Jesus de alguma forma disse algo parecido com se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Será que Jesus disse que por meio da fé nele, somente nele, os problemas da natureza física, intelectual, social e espiritual que a humanidade experimenta, esses problemas podem ser revertidos? E vejam que eu não estou falando apenas do aspecto espiritual,
Porque a obra de Cristo, a missão de Deus e a missão do povo de Deus vai além disso, se isso fosse coisa pouca. Problemas de natureza física, intelectual, social e espiritual. Será que Jesus disse que esses problemas, em todas essas áreas, podem ser revertidos porque Deus dá a cada pessoa que se arrepende e crê um novo coração sensível e disposto para viver de acordo com a sua santa, boa, perfeita e agradável vontade? Será que Jesus, de alguma forma, ele deu a entender que como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra, e como é o homem celestial, assim também são os celestiais? E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Assim, aquele que crê em Cristo pode dizer: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Eu fiquei imaginando Jesus dizendo coisas assim porque Deus traçou um plano redentor de tal poder, dimensão e alcance que é capaz de tratar os problemas em cada uma das áreas afetadas pelo pecado. O Evangelho é esse poder de Deus para a salvação, redenção, resgate, transformação e restauração de quem se arrepende e crê somente em Cristo. E se o Evangelho trata cada dimensão da vida humana afetada pelo pecado, então, meus irmãos e minhas irmãs, a missão de Deus deve ser vista como tão abrangente quanto a depravação da humanidade. Repito, se o Evangelho toca cada dimensão da vida afetada pelo pecado, então a missão de Deus e a missão do povo de Deus deve ser tão abrangente quanto a depravação da humanidade. Eu fiquei pensando, será que Jesus explicou aos apóstolos e demais discípulos que Deus escolheu não abandonar nem destruir a sua criação? Ao invés disso, o Senhor decidiu redimir a criação. E Ele escolheu fazer isso na história da humanidade, se valendo especialmente e especificamente de pessoas e acontecimentos que vão desde o chamado de Abraão até a volta de Cristo. Será que Jesus lembrou os apóstolos e demais discípulos em Jerusalém que Deus disse que por meio de Abraão seria constituída uma grande e poderosa nação e nele seriam benditas todas as nações da terra? Será que Jesus disse que a escolha e a eleição de Abraão e da sua descendência teve a intenção clara de abençoar todas as nações da terra? Que Deus sempre teve o plano de tratar o problema do pecado da humanidade por meio de Abraão e dos seus descendentes que constituíram a nação de Israel? Será que Jesus disse que o êxodo de Israel, da escravidão no Egito, foi o evento histórico que serviu de modelo para a ação de Deus como redentor, como resgatador do seu povo? Que o plano de redenção para a humanidade é visto na forma como Deus salvou, resgatou, transformou e restaurou Israel? Que Israel foi livre de uma escravidão opressora para a liberdade como filhos de Deus? Que Israel ganhou uma nova identidade e passou a ser reconhecido como uma nação santa, como o tesouro pessoal de Deus, povo consagrado, reino de sacerdotes, a fim de ministrar às nações? E que tudo isso foi realizado por causa da fidelidade, da justiça e do amor de Deus no cumprimento do seu plano salvador. Será que Jesus disse que Israel foi escolhido para servir de modelo do que significa ser redimido e para que se possa viver como um povo transformado por Deus diante das nações? E que para isso, depois do êxodo, Deus estabeleceu uma aliança com os israelitas, dizendo que Israel deveria andar no caminho do Senhor, obedecendo aos mandamentos e às ordenanças e observando o modo de agir de Deus, para então fazer o mesmo. Será que Jesus deu a entender que, de modo semelhante, Deus nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção,
a remissão dos pecados? Será que Jesus disse que foi por um favor imerecido que Israel foi salvo da escravidão e era por causa dessa graça que Israel deveria viver conforme a boa, santa, perfeita e agradável vontade de Deus? E que fazendo isso, Israel seria abençoado e seria uma bênção para as nações da terra? Que Israel seria luz para as nações que andavam nas trevas de um mundo que jaz no maligno? Sobre o êxodo israelita e o sistema sacrificial instituído por Deus, será que Jesus lembrou naquele momento aos apóstolos que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Será que Jesus disse que se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo? Será que Jesus teria dito isso para mostrar ser ele uma oferta pelo pecado maior, melhor e definitiva do que aquela estabelecida por Deus para o povo de Israel? Será que Jesus disse ser ele um sumo sacerdote maior e melhor, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu? E quantas pessoas descritas na Bíblia? Será que Jesus disse ser maior e melhor que Isaque, a quem Abraão ofereceu em sacrifício, obedecendo à vontade de Deus? Será que Jesus se identificou com um cordeiro, o carneiro, oferecido em holocausto no Monte Moriá e que acabou livrando Isaque da morte? Será que Jesus se identificou com José e disse a respeito dos judeus que gritaram 3 dias antes: crucifica-o, crucifica-o? Será que ele disse: vocês na verdade planejaram o mal contra mim, porém Deus tornou em bem para fazer, como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente? Será que Jesus se identificou com o profeta sobre quem Moisés disse: o Senhor Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim, a esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Será que Jesus lembrou os apóstolos o que ele disse em Nazaré, quando ele afirmou ser o cumprimento da profecia de Isaías, que falava de um jubileu supremo, de um tempo e uma era de restauração suprema? E ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Será que Jesus falou a respeito dessa grande obra de redenção e restauração planejada por Deus? O supremo jubileu, a suprema restauração que reordena todo o mundo. E por que isso é importante, meus irmãos e minhas irmãs? Porque, infelizmente, conforme a história avançou no tempo, passando pelo período em que Israel chegou à terra prometida por Deus, atravessando a época em que foram levantados juízes para restabelecer o relacionamento do povo com Deus, até chegar o tempo em que Israel passou a ser governado por reis, ficava mais e mais evidente que Israel não podia e nem queria viver conforme a vontade do Senhor em resposta à graça divina. E assim Israel demonstrou que não era diferente das demais nações do mundo, com exceção de uns poucos israelitas, de um remanescente dentre o povo. Israel não era tão necessitado quanto o restante das nações. Os israelitas aumentaram suas riquezas às custas da exploração dos pobres, dos órfãos, das viúvas e dos estrangeiros. Não havia diferença nenhuma, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus, porque não há um justo sequer sobre a face da terra, ninguém que sempre faça o bem e nunca peque. Israel, assim, demonstrou ser um povo fracassado e cego
para as ações graciosas, misericordiosas e redentoras de Deus na sua história. Israel se mostrou surdo para os apelos cheios de afetividade de Deus por seu povo através dos santos profetas. Os israelitas precisavam de Deus tanto quanto os povos das nações do mundo. E como Deus é fiel à sua palavra, e como Deus é justo em tudo o que ele faz, os israelitas sofreram a disciplina por causa dos seus atos, das suas transgressões, da idolatria e de pecados em todos os aspectos. E assim se fez necessário o exílio dos israelitas. Os profetas enviados por Deus advertiram o povo sobre o que estava para vir, e diante da obstinação e da falta de arrependimento do povo, o juízo de Deus não pôde ser mais retardado. Mas os profetas também anunciaram que Deus mantinha de pé a sua palavra de fazer de Israel uma bênção para as nações da terra. O fracasso do povo de Israel não era o fracasso do plano salvador de Deus para os povos da terra, meus irmãos e minhas irmãs. E no final das contas, o propósito soberano de Deus para a salvação chegar até os confins da terra, conforme havia sido planejado, permaneceu de pé. Deus então prometeu estabelecer uma nova aliança com o seu povo por meio do Messias, do Cristo. Foi quando, na plenitude do tempo, chegou o tempo certo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, que viveu neste mundo para redimir, libertar, salvar homens e mulheres e fazer dessas pessoas seus filhos e filhas para a glória de Deus. Jesus é o Cristo, ele é o Filho do Deus Altíssimo. Jesus é a ligação entre o Antigo e o Novo Testamento, entre Israel e a igreja. Jesus é o verdadeiro servo do Senhor. Jesus é aquele que foi fiel em tudo o que Israel foi infiel e falhou. Jesus é aquele que foi obediente até a morte e morte de cruz. Pensando nisso, será que Jesus disse que é o profeta, o sumo sacerdote e o rei? Aquele que foi ungido não com óleo, mas com o Espírito Santo que veio e permaneceu sobre ele quando ele se identificou com pecadores e se colocou naquela fila para ser batizado no Jordão, depois do que todos ouviram a voz do céu que disse: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Será que Jesus disse que é maior que o rei Salomão? Que ele, Jesus, é o verdadeiro filho de Davi, cujo reino não terá fim? Que não edificou um templo físico, mas um templo que nunca será destruído, e que não estabeleceu apenas um átrio para o estrangeiro ir até ali e orar, mas que convida a gente de todas as nações a entrar no Santo dos Santos, pelo seu sangue, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu. Será que Jesus disse que é o sumo sacerdote compassivo que intercede pelo seu povo e experimentou na própria carne os mesmos sofrimentos? Será que Jesus disse para os apóstolos e discípulos que ele é o maior profeta, na verdade que ele é a palavra de Deus encarnada? Será que Jesus lembrou que ele é maior que Jonas, o profeta fujão, e que cumpriu sua missão muito contrariado, mas que serviu de sinal da sua maior e completa missão, da missão de Jesus, porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem esteve 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ah, meus irmãos e irmãs, Jesus é aquele que por meio da sua morte e da sua ressurreição abriu o caminho para a restauração final de Israel e também a chegada da salvação de Deus até os confins da terra. A mensagem poderosa do Evangelho transformando vidas, valores e prioridades, desafiando os princípios e os costumes de uma época tomada pela idolatria e a imoralidade, reivindicando o senhorio do Cristo sobre quem crê. Isso marcou o estabelecimento e entrada no reino de Deus, de pessoas regeneradas pela ação do Espírito Santo. Só que os que se arrependem e creem em Jesus, o recebendo como Salvador e Senhor de suas vidas, ainda não desfrutam da plenitude desse reino de justiça e paz enquanto vivem nesse mundo em trevas e que jaz no maligno.
Esse reino será um dia plenamente experimentado, vivenciado e desfrutado. Mas enquanto esse dia não chega, os crentes já têm a vida, a paz e a alegria que o mundo não pode dar. Então o reino de Deus já é uma realidade para quem crer em Cristo, ainda que não seja uma realidade completa nem consumada. Já a encarnação de Jesus, aquele que sendo rico se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nos tornássemos ricos. Aquele que foi enviado ao mundo para que o mundo fosse salvo por meio dele. Essa encarnação mostra o tipo de missão que nos foi dada para a salvação dos povos. A encarnação missional de Cristo mostra que nós devemos ir ao encontro daquelas pessoas que vivem em transgressões e pecados. Repito, a encarnação missional de Cristo mostra que nós devemos ir ao encontro daquelas pessoas que vivem em transgressões e pecados. Quando virmos alguém caído numa esquina qualquer, ao invés de atravessarmos para os outro lado, nós devemos pensar, foi para isso que Deus operou um milagre na minha vida e me tirou do império das trevas. A encarnação missional de Cristo mostra que nós devemos nos envolver com as mazelas dessas pessoas e apresentar a elas o Evangelho de Jesus. A encarnação missional de Cristo nos mostra que haverá situações em que nós deveremos inicialmente oferecer o pão, para depois oferecer o pão da vida. A encarnação missional de Cristo mostra que nós devemos fazer tudo o que for necessário com base no Evangelho, em atenção a cada aspecto desfigurado pelo pecado na vida dessas pessoas. Então a igreja deve ser uma comunidade transformada e transformadora, na proclamação da reconciliação das pessoas com Deus e na bênção para o mundo por meio da pregação e da vida conforme o Evangelho. Pregar e viver o Evangelho no dia a dia significa anunciar as boas novas de grande salvação. Só que pregar e viver o Evangelho no dia a dia, meus irmãos e minhas irmãs, é denunciar, não fechar os olhos, é denunciar o pecado reinante no mundo e advertir as pessoas para a condenação eterna que paira sobre cada homem e mulher que não se arrepende e crê em Jesus. Porque Deus virá para julgar um mundo com justiça e verdade. De tal modo que o juízo de Deus é uma boa notícia que assegura que no fim o mal será derrotado, mas também é uma má notícia que assegura que a ira de Deus será derramada sobre os incrédulos, sobre os demônios e sobre o diabo. Então é nesse cenário que o Evangelho de Jesus se torna a maior e melhor notícia de todas as eras, proclamando a qualquer pessoa, se com a boca você confessar Jesus como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Portanto, eu digo a você, meu amigo, minha amiga, que ainda não fez isso, arrependa-se, creia em seu coração, confesse a Jesus como seu único, suficiente e definitivo Salvador e Senhor e receba a dádiva da vida eterna como um presente imerecido. Faça isso hoje, não perca mais tempo, não deixe para amanhã nem para depois. Meus irmãos e irmãs, a história da Bíblia começa com a criação e termina com a nova criação que virá depois que Deus julgar este mundo. Apocalipse 21:5 registra que um dia o Senhor Deus dirá, assentado em seu trono, eis que faço novas todas as coisas. Essa é a grande história da Bíblia que molda, que orienta e que promove a nossa missão, a missão do povo de Deus. Essa é a história que nós precisamos saber que fazemos parte e que qualquer pessoa pode fazer parte por meio da fé somente em Cristo. Fazemos parte da missão de Deus de reunir no final dos tempos uma grande multidão que ninguém poderá contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que em pé diante do trono proclamarão a uma só e alta voz: ao nosso Deus e ao Cordeiro pertence a salvação.
quando as nações serão curadas e não haverá mais maldição nenhuma, quando veremos a Deus face a face e com Ele viveremos para sempre. Glória a Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, se levante de onde você está ao fim dessa pregação e desse culto, ciente dessa história e motivado a ver que o campo missionário está em toda parte, inclusive na sua rua, no seu condomínio, às vezes dentro da sua casa, na verdade, em qualquer lugar onde há ignorância ou rejeição do Evangelho de Jesus Cristo. Vocês estarão estudando a revista Ide Pregai nos estudos bíblicos aqui na igreja. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu lhe digo, inspire-se na encarnação de Jesus. Envolva-se com o seu bairro, com as pessoas que estão ao seu alcance. Compadeça-se dos sofrimentos e das mazelas dessas pessoas. Ministra a elas o evangelho completo a toda e qualquer pessoa e o todo da pessoa. Um evangelho resgatador e restaurador. Faça com a sua igreja um levantamento das necessidades mais urgentes desse bairro. Por exemplo, o que o Lins tem de peculiar em relação ao Meia? Como essa igreja pode ser um instrumento nas mãos do Redentor para a comunidade ao redor? O que mais aflige as famílias, as crianças, os jovens, os adolescentes, os homens, as mulheres, os idosos? Que Deus se agrade em encher vocês com o Espírito Santo. Que Ele capacite cada membro dessa igreja a ir e pregar e viver o Evangelho de Jesus Cristo no dia a dia. Amém e amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos a Ti por esta manhã e pedimos que o Teu Espírito Santo possa usar o estudo bíblico dessa igreja para despertar os meus irmãos e irmãs a irem, a pregarem e a viverem o Evangelho no dia a dia, Senhor. Ó Deus, que nós sejamos despertados para nos envolvermos com as mazelas das pessoas nesse mundo e a ministrarmos a pessoas no todo dessas pessoas, Senhor, sabendo que o Senhor tem um plano resgatador e restaurador para essas vidas. Ó Deus, eu te agradeço por esse ministério aqui no Lins. Agradeço ao Senhor pela vida do pastor Fábio, da sua família, dos seus auxiliares, das suas famílias, Senhor, dos obreiros, dos diáconos, ó Deus, dos professores e professoras. Ó Deus, nós te agradecemos, eu te agradeço por cada irmão, cada irmã, Senhor, que faz parte dessa congregação. Que o Senhor dê graça, unção do teu Espírito, disposição, Senhor, sabedoria, ó Deus, discernimento para anunciar ou pregar o teu Evangelho, ó Deus, a todas as necessidades de pessoas caídas, afligidas, destruídas pelo pecado, Senhor. Meu Deus e meu Pai, restaura famílias no Lins, Senhor. Transforma a vida de jovens, ó Deus, de adolescentes, de crianças, Senhor Deus. Ó Deus, que um futuro maior e melhor, ó Deus, desponte na vida de crianças desse bairro, pela instrumentalidade dessa igreja, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, age com teu poder, ó Deus, com a tua graça e com a tua misericórdia, ó Pai. Ó Deus, envia, leva os meus irmãos e irmãs de todas as idades aonde o Senhor quiser enviá-los, ó Pai, e que eles sejam um instrumento nas mãos do Redentor. Ó Deus, nós oramos e pedimos isso, dependemos de Ti, Senhor Deus. Sem Ti nós nada podemos fazer. Por isso, ó Pai, neste início de estudo bíblico, tendo este tema, ir e pregar, Senhor, nós pedimos que o Senhor nos dê a Tua direção, que o Senhor nos dê, ó Deus, sabedoria, nos dê estratégias para agir, Senhor, e que a Tua palavra seja abundante em nossos lábios, em nossas mentes, em nossos corações. Em nome de Jesus, ó Deus, nós colocamos este ano em Tuas mãos e pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor haja, que Teu Espírito Santo possa agir e operar milagres, ó Deus, salvação e transformação de vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Pastor Fábio.